vamos falar do efeito fotoelétrico. Podemos começar assistindo esse vídeo. Nessa demonstração, usaremos um eletroscópio, um canudinho de refresco, papel toalha, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de vapor de mercúrio. Com esse material, ilustraremos a interação da radiação com a matéria e um dos efeitos mais importantes da física moderna, o efeito fotoelétrico. Este efeito rendeu o Prêmio Nobel para o cientista Albert Einstein em 1921. Inicialmente, iremos eletrizar o canudinho atritando-o com papel toalha. Em seguida, carregaremos um eletroscópio por contato, transferindo parte das cargas do canudinho. Neste caso, o eletroscópio se eletriza com cargas de mesmo sinal do canudinho. Ao ligarmos uma lâmpada incandescente de alta potência, verificamos que nada acontece e o eletroscópio continua carregado. Porém, quando ligamos uma lâmpada de vapor de mercúrio que emite radiação ultravioleta sobre o eletroscópio, ele se descarrega imediatamente. Apesar da lâmpada de vapor de mercúrio possuir uma potência elétrica muito menor comparada com a lâmpada incandescente, ele emite um tipo de radiação cuja energia dos fótons é muito maior. Este efeito, antes não compreendido, foi explicado por Einstein. A energia dos fótons depende da frequência da radiação. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia. Por exemplo, os fótons da luz violeta têm mais energia do que os fótons da luz vermelha, pois a frequência da luz violeta é maior do que a frequência da luz vermelha. Dessa forma, os fótons da radiação ultravioleta, por possuírem mais energia, conseguem arrancar os elétrons da placa metálica do eletroscópio, ao contrário da lâmpada incandescente, que emite radiação infravermelha. Pode-se constatar, portanto, que o canudinho estava eletrizado com cargas negativas, ou seja, com excesso de elétrons. Para provar, podemos eletrizar o eletroscópio por indução, apenas aproximando o canudinho do eletroscópio, sem encostar, e em seguida, tocar o outro lado do eletroscópio com um dedo, que serve de terra. Por este processo de eletrização, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto ao do canudinho, ou seja, com cargas positivas. Assim, ao incidirmos ultravioleta sobre o eletroscópio, ele não se descarregará, pois estará com falta de elétrons para serem arrancados pelos fótons. Muito bem. Qual é o efeito fotoelétrico e como se explica o efeito fotoelétrico? Esse é o problema. Consideremos aqui um metal, zinco, feito de zinco, por exemplo. Temos aqui uma superfície do metal e no interior do metal a gente pode visualizar elétrons. Metais, em geral, têm elétrons livres que viajam pelo interior do metal. Então, aqui eu tenho elétrons, estou ilustrando aqui. Os elétrons estão em movimento, é claro, mas a gente não está querendo analisar isso, né? Então, tenho elétrons dentro de um metal. É possível arrancar elétrons de um metal? Sim. Se eu dotar um elétron de uma certa energia, eu consigo tirar o elétron. Essa energia é conhecida como função de trabalho. Vamos colocar assim, né? É uma energia mínima para arrancar elétrons. Se eu fornecer uma energia maior para o elétron, ele não só vai ser arrancado, como ele vai sair daqui com uma certa velocidade. Se eu fornecer muita energia, eu não só tiro o elétron, como eu doto o elétron de uma certa velocidade. E uma coisa também que se observa é que a energia cinética, ela atinge um valor máximo. A energia cinética do elétron que é arrancado, né? Então, vamos chamar essa energia cinética de energia cinética máxima, né? Do elétron que é arrancado quando
Eu coloco mais energia do que a função de trabalho. Energia mínima para arrancar um elétron. Isso é um fato. Agora, considere luz incidindo sobre esta superfície, sobre a superfície metálica. É possível arrancar elétrons? Sim, claro. Claro. É o que diria a teoria clássica, a teoria ondulatória. Por quê? Ora, essa onda aqui transporta energia. Transporta energia. Energia eletromagnética. Tipicamente, essa energia é cerca de 10 a menos 6, né, watts, né, por metro quadrado. Quer dizer, a intensidade da radiação eletromagnética. De forma que essa intensidade, tipicamente. Logo, se energia incide sobre essa superfície, o elétron, estando imerso num mar de elétrons, ele recebe essa energia e pode acumulá-la. Pode acumulá-la. E precisa esperar muito tempo, né? Se você tiver, por exemplo, na superfície aqui, 10 a 20 elétrons, por exemplo, num metro quadrado, né? Então, nós temos aqui 10 a menos 26 watts por elétron. Por elétron. Então, estou falando aqui apenas de alguns, os mais superficiais, é para dar alguns números, né? Ora, como a energia mínima necessária, a função de trabalho, né, é de cerca de 1 elétron-volt, alguns elétron-volts, não importa quanto, feitas as contas, precisaríamos de esperar quase um ano. É muito tempo para arrancar os elétrons, né? Teria que deixar aquela placa ali um tempão para o elétron ir se energizando, absorvendo energia eletromagnética. E assim que tivesse energia suficiente, ele sairia do metal. Não dava para explicar isso, não. Por quê? Porque o que acontece? Existem algumas características desse efeito. O primeiro efeito é o seguinte: só arrancamos elétrons se a frequência for maior do que uma frequência mínima. Essa é uma primeira coisa surpreendente, porque na teoria clássica o que importa é a intensidade. Pelo visto, a intensidade não é tão importante. A intensidade da radiação eletromagnética. Isso aqui não dá para entender. Não dá para entender pela teoria clássica. Porque, de acordo com uma teoria clássica, o que importa é a intensidade. E a intensidade depende do módulo do campo elétrico, ao quadrado, aquela coisa toda, tá certo? Mas essa é uma primeira surpresa. Só se a frequência da luz tiver um valor mínimo. Bom, primeira surpresa. A segunda surpresa, essa é muito mais surpreendente ainda. Se a frequência satisfizer essa condição, então não há tempo de espera. A luz chega e já vai arrancando elétrons. Bom, essa é muito surpreendente, porque em vez de esperar
quase um ano, o intervalo de tempo para se arrancar elétron de cerca de 10 a menos 9 segundos. Nossa! Praticamente, assim que a luz chega, o elétron já sai. Mas isso não dá para explicar pela teoria clássica. Ao invés de esperar um tempão, meio ano, 2 meses, 1 mês, não. Sai imediatamente. Bom, mas também não dá para explicar pela teoria clássica. E, finalmente, tem mais uma coisa curiosa aqui. Essa coisa curiosa diz respeito a essa energia máxima que o elétron pode ter. Quando você realiza as experiências, né, você verifica que essa energia máxima, ela depende da frequência da luz que incide. De forma que essa é outra coisa que simplesmente não adianta a gente evocar a teoria clássica, porque a energia máxima se verifica que ela depende linearmente com a frequência. De forma que aqui, se eu tenho aqui a frequência mínima, porque é claro, mas a partir desse valor de νi0, a energia cresce linearmente com a frequência. Isso também não dá para explicar com uma teoria clássica. Ou seja, existem 3 características, né, que não dá para explicar com a teoria clássica. Impossível. Por quê? É muito pouca energia. A intensidade, olhando para a intensidade, é muito pouca energia. Por unidade de tempo, por unidade de área. Então, seria muito pouca energia para cada fóton, quando a energia é espalhada. Né? Quando a energia é espalhada. Então, são essas 3 características. A existência de uma frequência da luz mínima para arrancar um elétron, o fato de não esperar nada, a luz chegou, o elétron já sai, esse intervalo de tempo aqui é ridículo, muito pequeno, e o crescimento da energia máxima com a frequência. 3 características que não adianta você tentar usar a teoria ondulatória da luz. E eis que Einstein tem uma ideia genial. Qual a ideia genial dele? É simples. Não vamos olhar a luz como se fora composta ou tendo uma natureza ondulatória. Vamos olhar a luz agora como se ela fosse composta por partículas. Se ela for composta por partículas, essas partículas são os fótons, é a proposta dele, onde a energia dos fótons é igual a hν, essa é a teoria de Einstein, né? Então, nesse caso, a gente consegue entender tudo. A gente consegue entender tudo. À luz da teoria corpuscular. Por quê? Ora, se eu tenho fótons, basta que esse fóton transfira essa energia para o elétron, de forma que transfere essa energia para o elétron, dota o elétron de uma energia suficiente para arrancá-lo. Ora, qual é essa energia? Qual é, então, essa energia mínima? Bom, essa energia mínima, de acordo com essa expressão, E é igual a H vezes νi0. Ora, esses fótons precisam ter uma energia mínima. E essa energia mínima é igual à função de trabalho. Está aqui. Está aqui. Já explicamos a primeira característica do efeito fotoelétrico.
Só fótons que têm uma energia superior à função de trabalho são capazes de dotar o elétron dessa energia mínima. Ou seja, a teoria corpuscular explica isto. O fóton transfere toda a sua energia para o elétron, mas ele precisa ter uma energia mínima igual a H0. Portanto, só frequências maiores do que N0 são capazes de arrancar elétrons. Só fótons dotados de uma energia igual a H0 são capazes de arrancar elétrons. O primeiro já ficou explicado. E o segundo? Ora, para o fóton é muito fácil, né, arrancar elétrons. E isso é instantâneo. É uma colisãozinha, dura muito pouco. Bateu no elétron, o elétron absorve o fóton e já sai imediatamente. Não precisa de muito tempo, não. Muito tempo, não. É uma colisão. Pá! Elétron absorve o fóton, isso é imediato. Adquiriu energia e sai do metal. Sai do metal. Portanto, está explicado esse segundo aspecto. Não demora nada mesmo, porque é uma colisãozinha. Dura muito pouco. Absorveu o fóton, imediatamente sai o elétron. E agora isso aqui? Bom, é fácil também. Por quê? Um fóton tem uma energia igual a Hν. Se essa energia for toda convertida em energia cinética, mas como uma parte da energia foi utilizada para arrancar elétrons, então nós podemos escrever que E máximo é igual a H vezes Ni, H vezes Ni, menos a função de trabalho, porque é o quanto foi utilizado para arrancar o elétron. O resto que sobra, o máximo é convertido em energia cinética. Portanto, como isto aqui é igual a H vezes Ni0, eu escrevo energia máxima sob a forma Hν menos Ni0. Hν menos Ni0. Isso aqui está correto? Ah, vamos ver agora. Por quê? A previsão é que a inclinação aqui, esse aqui é uma curva que é um segmento de reta, começando em Ni0, e cuja inclinação, esta aqui, né? Ou seja, se eu dividir ΔE sobre ΔΝi, isto aqui é igual a H. É isso exatamente o que se observa. A inclinação aqui, ΔE sobre ΔNi é igual ΔE. É só medir a inclinação sobre ΔNi é igual a H. H é a constante de Planck. Então é só verificar experimentalmente se isso aqui é verdade. E é verdade. Einstein explicou as três características do efeito fotoelétrico. Características essas que a teoria ondulatória, a teoria clássica, porque agora estamos falando praticamente de uma teoria quântica também, onde o fóton é visto como o quanto da radiação eletromagnética. De forma que a teoria ondulatória clássica não consegue explicar o efeito fotoelétrico. Efeito esse observado pela primeira vez em 1887 por Hertz, né? E explicado em 1905 por Einstein com a teoria corpuscular da luz, introduzindo o conceito de fóton. Fótons
são os corpúsculos da radiação. Fótons são os quantae da radiação.